Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui no meu canal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre o capacete da salvação, uma das armaduras que o Senhor fala para que nós venhamos nos revestir. Está lá em Efésios 6, versículo 13 e o 17. Nós vamos falar hoje especificamente sobre o capacete da salvação. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com mais alguém que você imagina ou que você sabe que precisa aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Vamos lá? Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. O 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui o Senhor nos ensina a colocar o capacete da salvação e a espada do Espírito. Por que as duas armaduras estão no mesmo versículo, né? O capacete da salvação e a espada do Espírito. Porque nós precisamos do capacete para proteger a nossa mente e da espada para nós atacarmos o adversário quando ele vier com as setas e com os dardos que ele usa contra os filhos de Deus. O inimigo, ele não tem armas próprias para lutar contra nós. Ele usa as armas que nós damos. E como é que nós damos? Sem entendimento, sem saber o que nós temos, nós acabamos entregando. Como que isso acontece? O que nós precisamos? Conhecer o que tem dentro das Escrituras. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, eu sempre tenho falado sobre isso, porque dentro das Escrituras tem uma riqueza infinita, uma riqueza inesgotável, e que nós perdemos por não conhecer. O Senhor diz, conheceis as Escrituras porque cuidais ter nela a vida eterna. A riqueza que existe na palavra de Deus, nenhum dinheiro no mundo pode comprar, e ela está disponível a qualquer um que quiser. Mas não é fácil, porque o inimigo vai se opor, porque ele sabe que se nós nos armarmos, ele não tem chance. E mesmo assim ele tenta. Ele tentou a Jesus, sabendo que Jesus é o Filho de Deus. Imagina se ele não luta contra nós. Quantas vezes nós vamos na igreja e nós vemos que na hora da palavra, na hora do louvor ou na hora de um testemunho, alguém está sempre conversando. Isso não é porque a pessoa age de má fé. O inimigo coloca setas, dardos. Ele lança pessoas para chamar a nossa atenção, assuntos que a nossa mente se lembra, para que nós venhamos ser roubados da semente que está sendo plantada na hora do culto a Deus. Nós vamos cultuar ao Senhor, nós adoramos, nós o exaltamos. O Senhor tem um alimento, Ele não despede ninguém de mãos vazias. Nós, quando vamos à igreja, nós vamos cultuar ao Senhor. Deus, Ele não despede ninguém de mãos vazias. Então, o Senhor tem sempre um alimento, existe sempre um pão do céu para nós, quando nós estamos na presença de Deus. Mas o que o inimigo faz? Ele coloca seta, ele coloca dardos para tirar a nossa atenção. Por isso que a gente vê nos cultos pessoas conversando, pessoas indo ao banheiro todo momento, indo tomar água, pessoas que se lembram do feijão que deixou no fogo, do trabalho, do curso que não fez, de alguma coisa, algo que não é nem momento de você lembrar e a pessoa acaba se lembrando ali no momento do culto. Isso não é à toa, isso não é porque a pessoa é ruim ou porque a pessoa não presta atenção, é porque o inimigo faz isso para roubar. Mas cabe a nós estarmos firmes, prestando atenção a essas coisas. Nós precisamos nos policiar. Se o inimigo não tem armas próprias contra nós, ele usa as armas que nós damos, então nós precisamos nos atentar, não entregar as armas na mão dele. Foi o que Sansão fez. Sansão entregou as armas, porque o inimigo foi olhando qual era a fraqueza de Sansão, o que Sansão gostava, e ele foi colocando, e Sansão ia pegando. O inimigo, ele luta contra nós com arapucas. Ele luta contra os filhos de Deus com arapucas, como faz o caçador quando quer pegar o passarinho. Não é isso que fala lá em Salmos 91? Que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro? Mas quando que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro? Quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Aí nós descansamos à sua sombra. Onde é o esconderijo do Altíssimo? A palavra de Deus. Então tudo leva para a palavra. Por isso é tão difícil ler as Escrituras. Existe sempre uma oposição. Sono, alguém que faz alguma coisa, barulho de criança. Você sentir uma vontade enorme de fazer qualquer serviço de casa se você falar, vou ler a Bíblia. Você pode estar com roupas para passar, faxina para fazer e você ir protelando. Mas quando você diz, vou ler a Bíblia, a vontade vem assim, um ânimo para você fazer todo o serviço que você precisava fazer. Então você precisa parar e pensar, opa, estou sendo atacado. Então eu preciso me policiar.
O capacete da salvação, ele protege a minha mente. Ele protege a minha mente contra as setas, os dardos, as mentiras. O inimigo, ele luta contra nós lançando mentiras na nossa mente, colocando dúvidas. Porque se ele coloca dúvida, logo não tenho fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, está escrito isso. E a dúvida é o oposto da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem. Então o inimigo coloca na nossa mente dúvidas para que nós venhamos desagradar a Deus. Quando Balaão quis colocar tropeço diante do povo de Deus, ele não conseguia destruir o povo de Deus. E ele disse, não, eu sei como que a gente faz. Nós vamos fazer com que eles desagradem ao Deus deles. E assim foi feito. Então Balaão conseguiu o intento maligno do coração dele naquele momento, porque ele fez com que o povo de Deus agisse contra Deus. Então nós precisamos estar atentos, com o capacete na nossa cabeça, protegendo a nossa mente das mentiras, dos enganos, das dúvidas. Ora, quando eu fui batizada no Espírito Santo, e isso eu já ouvi relatos de outras pessoas também, a primeira coisa que vem na nossa mente é, será que você foi batizado no Espírito Santo mesmo? O inimigo também fala em línguas. E se for língua de demônios que você estiver falando? Então nós precisamos ter certeza. E o que a Bíblia diz? Provai se o Espírito vem de Deus. Quando eu fui batizada no Espírito Santo, essa dúvida veio. O que eu fiz? Eu fui para Deus e eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor confirme se isso é do Senhor mesmo, porque eu não quero falar em línguas com medo de que se eu estou falando na língua dos anjos, se eu estou falando em línguas para me edificar, ou se eu estou falando em língua de demônios. Eu preciso ter essa certeza, confirma para mim que o Senhor confirmou. Então eu não tive mais dúvida, porque para toda situação que se levanta, a palavra de Deus tem uma solução, ela tem uma saída, ela tem uma resposta. Mas como eu vou saber essa resposta? Como eu vou saber qual é essa saída? Se eu não leio a Bíblia ou quando eu vou na igreja, não fico atenta, ligada ao culto, ligada ao que o Senhor está falando, à direção que o Senhor está dando, ao alerta que o Senhor está fazendo à igreja.